Hoje nós iremos falar de um tema crucial, a saúde financeira da sua clínica médica. O controle de gastos ele é essencial para a continuidade da sua clínica médica. Olá, meu nome é Vânia Cardoso, eu sou sócia proprietária da Fortuna Contábil. Gerir uma clínica médica vai além de cuidar de pacientes. É preciso ter um olhar muito atento às finanças. As finanças seriam o controle de entradas, de receitas e principalmente o controle de gastos. E hoje eu estarei dando 6 dicas para que você possa ter o seu controle de gastos, a sua gestão financeira e com isso não deixar em apuros a sua clínica médica. Primeira dica, mapear os gastos. É importante que você mapeie todos os gastos da sua clínica, desde o aluguel até a despesa com material de escritório. Aluguel, energia elétrica, internet, material de escritório, despesas com funcionários também, material que você precisa comprar, para que sejam utilizados na sua clínica, que são considerados como insumos. É importante que você tenha todos esses gastos mapeados. Como eu vou controlar esses gastos? Como eu vou mapear esses gastos? Você pode mapear esses gastos através de uma planilha em Excel ou até mesmo através de um software que você possa ter. Essa seria a segunda dica, que é importante também você investir num software para sua clínica, um software de controle de gastos, que seriam não só controle de gastos, mas um software financeiro com todas as suas entradas, todas as suas receitas, receitas diretamente ligadas a consultas, procedimentos, até receita financeira e com todas as suas saídas, todos os seus custos e despesas administrativas. Isso é importante, mas Vânia, pode ser um custo? Não seria um custo, seria mais um investimento. Por quê? Inicialmente você pode ter um desembolso, mas porém a longo prazo essa automatização ele vai facilitar o seu dia a dia. Porque no início, se você for controlar através de uma planilha Excel, você pode levar uma manhã inteira controlando. Enquanto o sistema, um software financeiro, um sistema financeiro, você pode automatizá-lo. Por exemplo, despesas recorrentes. Às vezes você sempre compra o mesmo valor, você já pode deixar provisionado, já pode deixar lançado e você vai ter um fluxo de caixa. E até mesmo as suas receitas. Você tem uma média de receita, uma média de consulta, uma média de procedimentos. Então isso tudo é importante porque é um investimento inicial, é um desembolso que você vai ter, porém, ele lá na frente, ele vai trazer agilidade para você. Quando você desejar saber o seu fluxo de caixa, você já vai ter ele automaticamente, você não precisa estar alimentando ele dia a dia. Sim, você vai precisar alimentar quando tiver despesas e receitas novas, mas aquelas despesas e receitas recorrentes, você já pode mantê-lo automatizado. Não é essencial, mas é importante porque, primeiro, ele vai te trazer uma garantia com relação às informações e, segundo, a agilidade. Terceiro passo seria criar um orçamento. Como funciona esse orçamento? A partir do momento que você tem as suas despesas mapeadas, baseado nas suas despesas mapeadas, você vai criar um orçamento. Primeiro, você vai controlar todas as suas receitas, quais são as minhas receitas no mês, seriam consultas, procedimentos e até receitas financeiras, caso você tenha receita financeira que ela seja recorrente. É importante porque vai ser baseado nas suas receitas que você vai controlar o seu orçamento. E é através desse orçamento que você vai poder controlar os custos da sua clínica, porque muitas vezes você vai conseguir identificar custos que às vezes não são necessários naquele momento. Pode ser necessários mais lá na frente, mas hoje ele não é tão necessário. E talvez seja até um momento, dependendo da saúde financeira da sua clínica, está cortando esses gastos. E até mesmo, através das suas receitas e as suas despesas, fazendo esse orçamento, você vai conseguir identificar até mesmo despesas com relação a despesas com pessoal. Às vezes a clínica pode estar no momento que às vezes precisa fazer cortes, isso também precisa ser analisado. A saúde financeira da sua clínica ela é vital para a continuidade da sua empresa. Passo 4. Negociar com fornecedores. É importante essa negociação com fornecedores porque é através dessa negociação que você vai poder estipular prazos de pagamentos, até descontos. Se você tiver condições de efetuar um pagamento à vista, você tem um preço melhor. Então, isso é importante. É importante você ter este relacionamento com os fornecedores para que você tenha abertura para fazer esse tipo de negociação. Às vezes, você efetuando o pagamento à vista,
Se a clínica tiver caixa, você consegue um desconto melhor. Então, você tendo um desconto, você já reduz o seu custo. Então, isso é importante. Negociar com os fornecedores é sempre vital. Por quê? Porque pode ser que, de repente, aquela despesa no meu orçamento, ela não é tão essencial naquele momento. Mas quem sabe se eu negociar com o fornecedor eu conseguir um bom desconto, talvez eu não consiga mantê-la, porque daqui a 2 ou 3 meses eu vou precisar daqueles serviços. Então, de repente, talvez seja interessante. Quinto passo, otimizar o uso de insumos. Todos nós sabemos que uma clínica médica, ela utiliza insumos. O que são insumos? Insumos é o material que ele é utilizado diretamente na minha prestação de serviços. Por exemplo, num procedimento, eu vou utilizar materiais, vou utilizar muitas vezes seringas, vou utilizar algodão, utilizo álcool, ou até mesmo na consulta. Qualquer material que eu utilizo diretamente na minha prestação de serviços, ele é considerado como insumo. Então, por que eu preciso otimizar o uso de insumos? Porque às vezes esse insumo ele pode não estar sendo bem utilizado, ele pode estar sendo desperdiçado. Às vezes um detalhe que está sendo desperdiçado, ele faz toda a diferença. Porque, vamos supor um exemplo, numa consulta médica, normalmente o médico ele precisa utilizar aquelas paletas para verificar a garganta do paciente. Vamos supor que ele utilize 30, mas durante o dia colocam na mesa dele 50. E de repente aquelas paletas, aquelas que estão ali, não podem mais ser utilizadas, já são 10, 20 paletas que serão jogadas fora. Então, isso pode ser, no final de 30 dias, no final de um ano, esse valor ele pode ser relevante. Esses são casos de insumos, mas também a gente pode considerar até mesmo para material de escritório. Às vezes, clipes que caem no chão, papel que não é bem utilizado. Então, isso tudo também é importante. E a sexta dica é monitorar e ajustar. Quando nós criamos um orçamento, ele não é engessado, ele precisa ser monitorado. Por quê? Porque nós temos imprevistos que podem acontecer. E é importante que seja monitorado. Muitas vezes eu fiz cortes, quando eu criei esse orçamento eu fiz cortes, mas a clínica, o faturamento aumentou, a quantidade de procedimentos, a quantidade de consultas aumentaram e eu vou precisar estar ajustando esse orçamento. Ele pode ser ajustado para mais ou até mesmo para menos. Então, a importância é monitorar. Não adianta eu fazer todas essas etapas e esquecer da última, que é primordial, que é monitorar e ajustar. Monitorar para quê? Para saber se ele está sendo cumprido conforme foi planejado. E ajustar. Às vezes eu preciso fazer ajustes, eu preciso aumentar uma despesa, eu preciso aumentar um custo, e sempre será decorrente do aumento ou da redução das minhas receitas. Implementando essas 6 dicas, você já estará no caminho, mas sabendo que todas as etapas são primordiais. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha com aquele seu amigo que está precisando dessas dicas e coloque aqui embaixo, não esqueça de deixar no comentário qual dessas etapas você já realiza hoje, mas não esquecendo que as 6 etapas são primordiais. Até breve!